Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para o grande evento que irá acontecer, que será a Jornada Costureira 5K. Aqui eu ensino costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem, corte e costura de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em modelagem, corte e costura de roupas femininas. Então vamos lá para o nosso tema. 5 erros que toda costureira deve evitar ao precificar. Mas para aí, Thalita, precificar, o que é precificar? Precificar nada mais é do que colocar preço nas suas peças ou no seu trabalho. Eu não sei como você trabalha, se é sob medida ou se é pronta entrega, né? Pronto para poder vender. Então, independente da forma com que você trabalha, você deve evitar esses erros ao precificar, viu? Ao colocar preço nas suas roupas. Não pense que precificar é apenas imaginar ou vasculhar aí na concorrência quanto que está vendendo tal coisa e aí você vai e coloca também aquele preço. Não é dessa forma, não é isso. Isso nem pode se chamar de precificação, viu? Precificar é colocar preço nas peças baseado no preço que você naquilo, em tudo que você gasta para poder confeccionar ou para poder fazer aí o seu trabalho como costureira. E existem muitos benefícios em você saber disso, viu? Primeiro deles é que você consegue saber se você está ganhando ou se você está perdendo. Porque se você não sabe o quanto que você gasta em cada trabalho que você faz, você está trabalhando às cegas. Você não sabe em que buraco você pode cair a qualquer momento. Muitas vezes você reclama que chega no final do mês e aí você não tem dinheiro. Trabalhou e não tem. E eu vejo que na maioria das vezes o erro está aí. Porque muitas vezes nós, costureiras, não sabemos colocar preço no nosso trabalho. Ou seja por medo, ou seja por displicência mesmo. Mas hoje eu vou te dar algumas dicas que qualquer costureira consegue, gente. Não pense que isso é algo assim, um bicho de 7 cabeças, viu? É importante você ter organização e ter essa consciência que você precisa ter tudo na ponta do lápis para você poder colocar preço nas suas peças e, com isso, faturar 5 mil ou mais por mês como costureira. Isso é totalmente possível, esse faturamento. Mas, primeiro, um dos pilares é saber colocar preço aí nos seus produtos. Mas primeiro, deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Você que está comigo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Me fale aí de onde você é. Eu amo quando vocês chegam, se apresentam. Me fala se você já é costureira, se você tem essa dificuldade aí em colocar preço aí nas suas roupas, viu? Olha só, eu sei que muita gente coloca a culpa aí na matemática e fala assim, mas eu não sei fazer conta, por isso que eu não coloco preço nas minhas roupas, é muito difícil. Então, se está todo mundo vendendo ou fazendo uma saia aí por R$ 30, eu vou lá e faço a mesma coisa. Gente, não coloca a culpa na matemática, não, porque para que existe calculadora? Meninas, não precisa ficar quebrando cabeça, fazendo tudo de cabeça, não. Usa calculadora. Hoje em dia, até no celular, tem uma calculadora. Ah, Thalita, mas mesmo usando a calculadora, eu não sei, mas como não sabe? Anota, guarda as notinhas de tudo que você comprar e ao final do seu dia, tenha em mãos tudo que você utilizou ali para poder fazer aquela peça. Depois é só somar e seguir as dicas que eu vou te dar aqui nessa noite. Tira primeiramente esse bloqueio aí da sua mente de falar assim que não é boa em matemática e não sabe fazer conta. Isso é uma crença limitante. Você é totalmente capaz, tá? Totalmente capaz, utilizando aí de uma calculadora e de ter tudo anotadinho aí na ponta do lápis para você conseguir colocar preço aí nas suas peças, porque, como eu disse, isso é importantíssimo se você quer faturar aí, ter uma renda de 5 mil ou mais por mês com a costura. E olha só, vocês já se apresentando. Muito bem, meninas espertas. Ó, tem a Márcia Félix. Olha o nome dessa cidade, Maracujá.
Nunca ouvi falar. Que linda esse nome. Maracujá, São Paulo. Boa noite, seja muito bem-vinda, Márcia. Nelly Santos, boa noite, Nelly. De Canoas, Rio Grande do Sul. Nelly, não me é estranha aqui na live. Eu acho que eu lembro de você aqui de outras vezes, viu? Agora, Márcia de Maracujá. Eu não me lembro de ter visto o nome dessa cidade aqui. Que legal. Sejam muito bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas e eu espero que vocês curtam aí o tema de hoje, que é 5 erros ao precificar que toda costureira deve evitar, viu? Então, primeira coisa, tira da cabeça esse negócio aí de que não sei matemática, por isso eu não consigo colocar preço. Fica sempre aí com esse incógnita aí, sem saber, na verdade, se você está ganhando ou se você está perdendo. E isso é muito ruim para uma profissional aí que quer faturar 5 mil ou mais por mês com a costura. É importantíssimo você saber quanto que você está ganhando, tá? Não vou falar nem quanto que você está perdendo, porque perder é algo que você não pode ao iniciar aí o seu trabalho com a costura, viu? Olha só, eu sei que você até tenta, né? Você pega lá, e é bem simples essa conta. Tudo que você gastou, 1 metro de tecido para fazer aquela blusa, gastei ali linhas, gastei uma rendinha, aí eu vou e coloco tudo e coloco o preço da minha mão de obra. Tá certo? Bem, não está totalmente errado. É lógico que já é um caminho que você iniciou muito bem por você já fazer isso, porque eu conheço meninas que nem isso fazem, tá? Já é um caminho aí que você já iniciou. Mas é importante outras coisinhas que eu vou te falar aqui para você conseguir aí precificar de uma maneira correta, de forma que você veja o seu lucro aí no final do mês. Isso é importante, porque eu quero que vocês ganhem dinheiro com a costura. Nada desse negócio de ficar falando, costura não dá dinheiro. Dá sim, olha ao seu redor, quantas pessoas estão vestidas roupas aí? Pensa em todos os lugares que vocês vão, alguém está fazendo essas roupas e está ganhando dinheiro com elas. Por que você não? Tem muito mais pessoas precisando de roupa para vestir do que costureiras para costurar. Então, a demanda é grande. Então, o dinheiro está circulando por aí. Muitas vezes ele não está passando na nossa mão. E é importante que a gente tenha essa visão. Não a visão de escassez, de pensar que, ninguém compra roupa de costureira mais não. Gente, fiz até um Reels, não sei se vocês viram lá. Como assim? Quem é que está fazendo as roupas então? São as máquinas que estão trabalhando sozinha? Não, não. São as costureiras que estão fazendo. E o mundo precisa delas. Está cada vez mais escasso costureiras no mercado. Portanto, dê a você, a sua profissão, o devido valor e saiba cobrar pelo seu trabalho. É justo você ganhar com ele, tá bom? Olha só. Gente, e quando você não precifica, quando você não sabe, é igual um barco, né? Sem rumo. Você não sabe para onde está indo e aquele negócio vai e corre solto ali. Você não sabe se você está ganhando, se você está perdendo, se você está vendendo caro, se você está vendendo barato, entendeu? E isso, nenhum negócio se sustenta dessa forma. É importante você ter tudo anotado na ponta do lápis, viu? E aí, eu vou falar para você o primeiro erro que nós, costureiras, cometemos, tá? Sabe aquele ditado que fala assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Pois é. E mulher, então, tem essa mania de olhar para outra, né? E achar que tudo nela tá mais bonito do que a gente, não é? Então, com costureiras, nós temos a mania de olhar o preço do outro e cobrar igual. Simples assim, tá? Não importa se é sob medida ou se você trabalha com pronta entrega. Bem mais fácil, né? Tá todo mundo vendendo aqui essa calça por R$50, vou vender também por R$50. Mas existem costureiras e costureiras. Existem calças e calças. Então, é importante que você saiba do seu valor. E como que você vai saber disso? Você vai saber disso, né? Estipulando ali tudo que você gastou,
qual é o valor do seu salário e qual o lucro que você pode colocar naquela peça. E isso eu vou falar mais na frente. Pode ficar tranquila. Então, esse jeito aí de colocar preço nas suas peças, baseado no preço do vizinho, no preço do seu concorrente, não funciona, não combina. Esquece quem está do seu lado, esquece o preço das roupas lá na loja, esquece tudo isso. Saiba do seu valor, tá? Tenha o seu valor de profissional, tá bom? Eu dou um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, eu fui cortar meu cabelo, né? Quem me acompanha aí, não sei se está vendo alguma diferença, mas eu fui dar um cortezinho no meu cabelo. E a pessoa que eu confio que corta o meu cabelo, ela mora a 30 quilômetros aqui da minha cidade. 30 quilômetros. Pode ter gente cortando cabelo aqui de graça, do meu lado. Mas eu quero cortar com ela. Ela pode me cobrar 3 vezes, 5 vezes a mais, nem que eu demore 1 ano, que eu divido em 10 parcelas no cartão, eu vou cortar com ela. Por quê? Eu sei do valor dela. Eu confio nela como profissional. É ela que corta meu cabelo do jeito que eu quero. Então, ela tem que se preocupar com o preço de fulano, de ciclano e de beltrano? Não. Ela tem que se preocupar com o quê? Com o trabalho dela, bem feito, todos os dias, para agradar a cliente dela. E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Para você, costureira. Você tem que ter o foco em quem? Na sua cliente, em agradar a sua cliente, em fazer o trabalho para a sua cliente, dentro do preço que valorize e que esteja incluído os seus gastos. Não dentro do preço que o outro está cobrando. Não. Por quê? Se a sua cliente te enxerga como única, como exclusiva para ela, se as suas peças, se as roupas que você produz são únicas e geram valor para a vida dela, com certeza, ela não vai te trocar, ela não vai trocar o seu trabalho, ela não vai trocar o seu produto por ninguém neste mundo, nem que a pessoa esteja fazendo de graça. Porque você é única. Então, você tem que ter o seu preço, o seu valor, e não ficar preocupado aí com a concorrência. Porque é dar tiro no escuro você querer cobrar de acordo com o que o povo está cobrando. Com essa tática aí, com essa forma de precificar o seu trabalho, você não alcança um faturamento aí de 5 mil ou mais por mês com a costura. Então, esse é o primeiro erro aí, ó, que está lá na escala que você deve evitar, tá bom? Deixa eu ver quem está mais chegando aqui. A Hilda Santos, boa noite, Hilda. A Márcia Félix, também de São Paulo. Gente, sejam muito bem-vindas, tá? Me falem aí se isso está fazendo sentido para vocês, tá bom? E olha só, outra coisa que nós erramos também na hora de precificar o nosso trabalho é não estipular um salário. Isso. Todo trabalhador, de acordo com a lei, ele deve ganhar, no mínimo, um salário mínimo, né? Já chama mínimo, um salário mínimo, que está em torno aí de R$ 1.200 por mês. Aí você me pergunta assim, mas como assim, Thalita? Eu trabalho para mim mesma, então eu não preciso estipular um salário para mim. É lógico que precisa, gente. Você já faz isso não só por você, mas pensando lá na frente, pensando no seu crescimento, do seu negócio aí de costura. Vamos supor, hoje você trabalha sozinha, e você baseia o seu preço sem estipular o valor da sua mão de obra, né? Então, você faz lá uma blusa, igual eu dei no exemplo, você gastou 1 metro de tecido, gastou linha, gastou etiqueta naquela peça, e aí daqui a pouco você coloca a sua porcentagem ali de, vamos dizer, de 50%, você gastou R$10 para fazer aquela blusa, vou fazer uma conta bem simples aqui, você gastou R$50 para fazer aquela blusa, aí você coloca a sua porcentagem ali de 50%, aí você vai vendê-la por R$75. Ótimo, estou ganhando 50%, estou ganhando R$25. Isso aí é o lucro, não é o seu ganho, tá? E aí, no decorrer dessa live, eu vou explicar a diferença de lucro para a diferença de salário.
Então, para fazer aquela peça, você gastou horas de trabalho nela. Alguém fez aquela peça e gastou essas horas de trabalho. Foi você. Ah, então você não precisa receber por isso? Precisa. Então, coloque embutido no valor da sua peça, no valor do seu trabalho, o seu salário. E aí, se o salário mínimo é R$ 1.200, você vai dividir esse valor total aí por 30. Aí você vai encontrar o valor do seu dia. Ao dividir esse valor aí por 30, você vai ter o valor do dia. O trabalhador trabalha 8 horas por dia. Então, você vai dividir o valor do dia por 8 horas. Aí você vai encontrar o valor da sua hora trabalhada. Se você gastou 2 horas para poder fazer aquela blusa, então você vai ter que, além de colocar os materiais que você gastou naquela blusa, né, você vai ter que colocar também o valor das horas trabalhadas incluídos no custo daquela peça, tá? Ah, Thalita, mas eu não trabalho com roupas, né, com tecido do meu cliente, eu trabalho eu trabalho sob medida, não trabalho com pronta entrega. Então, o meu cliente traz tudo, traz tecido, traz a linha, traz a etiqueta, traz a sacola. Então, aí que você tem que ter o valor da sua mão de obra. Quantas horas você gasta para poder fazer aquela peça que o cliente te pediu? Você já tem que ter estipulado isso aí. Depois pode fazer até uma tabelinha para você já ter uma base disso, e aí você coloca o valor da sua hora trabalhada, baseado no salário mínimo, no mínimo, viu, gente? No mínimo, mais o acréscimo da porcentagem que é o seu lucro. Mas talvez você não está entendendo ainda, está pensando assim, tá ali, mas eu trabalho para mim mesmo, eu não tenho que pagar um salário para mim mesmo, porque a porcentagem já é o meu lucro. Então, mas é isso que eu estou te falando. Tem uma mente de quem quer crescer. E coisa grande a gente não faz sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, se você quer crescer, logo, logo, sua demanda vai estar aumentando, você vai ter que ter alguém para poder te ajudar. Ou seja, com facção, ou seja, um profissional aí trabalhando junto com você dentro do seu ateliê. E essa pessoa precisa ser remunerada. E aí, daqui a pouco, se você não tem o hábito de colocar o valor da hora trabalhada aí incluída no seu trabalho, quando você precisa remunerar alguém para poder fazer as encomendas que você pega, para poder te ajudar, aí você não consegue. Aí fica mais complicado, aí você leva prejuízo e não vê o lucro do seu trabalho. Então, é importante você já trabalhar desde o início desta forma, colocando o valor da sua hora trabalhada, estipulando um salário para você, mensal, para que você possa saber o custo de mão de obra daquela peça, tá? Oi, Márcia, que bom! Que bom que vocês estão gostando. Eu fico muito feliz aqui com o comentário. Então, gente, o segundo erro que muitas de nós cometemos é esse: não estipular um salário para nós mesmas. Mesmo trabalhando para nós mesmos, você tem que estipular esse salário e incluir o valor dessa mão de obra aí na peça que você está fazendo, tá bom? E só depois disso você coloca a porcentagem, que é o seu lucro. Por quê? Naquele valor de custo daquela peça, você vai tirar todos os aviamentos e materiais e tecido que você gastou nela, e também você vai tirar o seu salário mensal. O que sobra disso é o seu lucro, para você poder reinvestir em mais material, para você poder guardar para quando vir, sempre vem, né, os momentos de tempestade, e a gente tem que ter uma reserva para poder segurar o nosso negócio de pé. Eu gosto sempre de trazer a analogia da caixa d'água. A gente tem que encher a caixa d'água. Ter sempre ela lá, ó, no topo. Quando a água falta na rua, o que acontece? Aquela caixa d'água está cheia e dá para a gente ir utilizando aquela água até a água da rua voltar de novo. Não é assim que acontece na nossa casa? Então, é assim com as finanças do nosso negócio.
você precisa ter o seu lucro e ir guardando essa reserva para quando vier os tempos. Tem sempre os meses que são mais fracos, em que a gente não tem tanto trabalho, tem outros que lota e tudo. Isso acontece em todo negócio, os meses de alta e de baixa. Então é importante a gente encher essa caixa d'água para quando vier os momentos de seca, os momentos de falta d'água, essa caixa que a gente encheu conseguir abastecer o nosso negócio. E de onde que a gente enche essa caixa d'água? Do nosso lucro, tá? O seu lucro, a porcentagem que você joga de valor, de lucro, em cima do seu trabalho, em cima daquela peça que você produz, não é o seu salário, tá? Não é a sua mão de obra trabalhada, tá bom? E aí, gente, deu uma quedinha aqui no Instagram, voltamos já. Então, gente, outro erro. Então, o primeiro que eu falei foi o quê? Comparar o seu preço com o preço do outro. Essa é uma maneira errada de precificar. O segundo erro que eu falei é não estipular um salário para você, porque só estipulando o salário para você, você consegue definir o valor da sua mão de obra. E o terceiro erro é não ter na ponta do lápis aí os seus gastos fixos. E sabe por que muitas de nós não fazem a conta aí do nosso gasto fixo? Talvez você trabalhe em casa, né? E aí você não estipula o valor da sua luz. Você tem uma máquina de costura, ela precisa de quê para poder funcionar? Ela precisa de luz. Para você ter luz na sua casa, você tem que pagar o quê? A conta de energia, não é? Para você vender, hoje em dia, nós não tem como nós avançarmos se a gente não aparecer na internet, né? Se o nosso produto não aparecer na internet. Então, você precisa de quê? De internet, né? Automaticamente, você precisa de um celular para você divulgar seus produtos ali nos status, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E aí, se você não faz isso, você precisa começar a fazer isso. Viu? Não começou ainda não? Então você começa. As pessoas têm que ver, têm que saber o seu trabalho, o que é que você está fazendo. E para ter tudo isso, você tem um gasto. Você gasta com internet, você tem um gasto com seu celular, você tem um gasto de luz. Para você trabalhar ali, você precisa beber água, então você tem um gasto ali com água. E outras coisas, se eu não sei, talvez você não trabalhe em casa, mas você paga um aluguel ali do seu ateliê, o ponto não é seu, é um ponto, né, que você paga de aluguel, então você tem que incluir aí o seu aluguel. Então você coloca tudo isso na ponta do lápis, tá? Soma esse valor total mensal que você gasta com essas coisinhas e divide por 30, tá? Ao dividir por 30, você vai encontrar o valor de um dia. Quanto você gasta para ter o seu negócio funcionando em um dia. Ao dividir por 30, você vai dividir, ao encontrar o valor de um dia, você vai dividir por 8, que são 8 horas trabalhadas, e aí você vai encontrar o valor de 1 hora. Então, para colocar o preço nas suas peças, você tem que ter o valor da sua mão de obra e o valor do seu gasto fixo, que é tudo aquilo que você utiliza para funcionar, para poder ter o seu negócio funcionando. Aí você encontra o valor de 1 hora. Gente, você está com papel e caneta, está anotando isso aí que eu estou falando? Pois é, pega tudo que você gasta ali para o seu negócio funcionar, divide por 30, depois divide por 8, e aí você encontra o valor da sua hora, do gasto fixo da sua hora aí dentro do seu ateliê. Mas eu sei que às vezes você se questiona o seguinte: Thalita, veja bem, eu trabalho na minha casa mesmo, me fala aí, quem é costureira aí que trabalha em casa? Olha quanta gente está me dando boa noite, Hilda, Eda Lima, Belém do Pará, olha que bacana. Boa noite, gente. Me fala, que vocês trabalham em casa, vocês têm um ateliê de vocês fora da casa de vocês, como que é que funciona, ou não tem ainda? Me falem aí, para mim saber se está fazendo sentido aí isso que eu estou falando aqui com vocês. Então, veja bem, talvez a sua dúvida seja essa, e é por isso que você não coloca o seu gasto fixo aí nas coisas, na soma final aí dos seus produtos. Aí você pensa o seguinte: Thalita, olha só,
Eu trabalho dentro da minha casa. É meu marido que paga a luz, né? Meu marido que paga a conta de água, e é meu marido que paga o meu filho, que paga a conta de internet. Eu não preciso gastar com essas coisas, então eu não preciso colocar o valor dessas coisas aí no meu trabalho. Mas como assim não precisa, gente? Ó, nada contra se é seu marido que paga, ou se não paga, ou se deixou de pagar, ou se é você, não é sobre isso que eu quero falar, mas é sobre o fato de pensar lá na frente, tá? Se você hoje trabalha na sua casa e daqui a pouco você não coloca esses valores, esses gastos mensais aí na ponta do lápis e cobra por eles aí no seu produto, na sua mão de obra, no seu trabalho, daqui a pouco você aumenta a sua produção, aumenta o seu ateliê, você precisa contratar pessoas e aí você tem que mudar de local. Aí vão vir todos esses gastos que eu te falei. O que acontece? Você para no primeiro ano. Você fala assim, nossa, estou gastando demais, não está valendo a pena, não, isso não está compensando, não. Por quê? Porque você não tem o hábito de colocar esses custos aí na sua produção, e aí acaba que quando você precisa tirar aí do seu dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a internet, para pagar o telefone, você não se vê capaz disso. Por quê? Você nunca teve o costume de nem sabia que precisava colocar esses valores aí na sua produção. E é totalmente necessário. Eu conheço, gente, já tive uma amiga costureira mesmo que começou a trabalhar na casa dela. Ela trabalhava em fábrica, né? Saía de casa todo dia cedo, deixava os meninos na creche, ppp, aquela correria, trabalhando na fábrica. E daqui a pouco ela viu que com os filhos pequenos estava inviável, resolveu ir, tinha umas máquinas, e trabalhar na casa dela. O que aconteceu? O marido dela falou, não, tá compensando não, você não... A luz daqui de casa aumentou demais, e aí, daqui a pouco, ele começou a falar com ela, que ela não estava ganhando dinheiro, que a luz estava alta, que não sei o quê, e que não estava compensando, justamente, gente, para evitar esses comentários, esses falatórios, que às vezes desanima a gente, né? Faz a gente desistir. Você seja capaz de, com o seu trabalho ali, arcar com os custos e os gastos que ele produz. Porque, querendo ou não, mesmo que seja pouco, gente, e eu falo que é bem econômico a máquina de costura, ela gasta muito pouco de luz, mas tem um gasto ali de luz para usar a máquina, para usar o ferro de passar, que é importantíssimo, né? Eu falei numa live anterior aí, faça do ferro o seu amigo. Então, você tenha essa organização de reconhecer tudo aquilo que é essencial no seu trabalho tem um custo. E o cliente precisa pagar por ele. Ele precisa estar embutido aí nos seus custos, no valor aí da sua peça. Oi, Claudete. Claudete faz facção. Trabalha muito, né, Claudete? Facção eu sei que é por volume, você tem que pegar uma quantidade aí. Nelly trabalha em casa. Muito bem, gente. E isso aí. E vocês, mesmo trabalhando em casa, vocês têm que ter, mesmo que você não pague conta de luz, você tem que ter essa consciência, que esses valores têm que estar embutidos no valor das suas peças. Porque daqui a pouco você começa a precisar de pagar essas coisas aí, não dá conta. E aí pensa assim, a costura não dá dinheiro. Mas não é que não dá dinheiro, é que muitas vezes nós não temos a noção da precificação. E esse é um grande erro. Então, tenha... Terceiro erro para vocês não cometerem. Tenha em mente aí os valores fixos para você manter o seu negócio funcionando e coloque esses valores aí na sua mão de obra ou no valor das suas peças. Isso é importantíssimo. E no meu curso, gente, Costureira 5K, nós disponibilizamos uma planilha, tá? Uma tabelinha. Eu explico, não dá para poder explicar toda essa continha aqui, porque é muita coisa para explicar na live, mas eu já estou te dando, assim, uma luz, tá? Para que você entenda que é importante você ter noção aí dessas coisas para poder precificar. Você que às vezes reclama que não ganha dinheiro com a costura, talvez o erro comece aí, em não saber colocar preço nas suas peças. Então, eu falei 3 errinhos aqui,
que a maioria de nós cometemos e que não vamos cometer mais, tá? Vamos passar a fazer as coisas direitinho aí para a gente poder ganhar dinheiro aí com a costura. O quarto erro, olha só, e esse, gente? Fala aí, gente. Fala aí, porque eu escutei isso num comentário esses dias. Deixa eu ver se... Esses dias eu escutei aí num comentário. Eu escutei no comentário. Cara. Eu li num comentário aí, em um dos meus vídeos, que o preço das coisas, Thalita, está muito caro, tudo subiu. Se a gente for cobrar, considerando, né, o aumento, tudo vai ficar muito caro, então não pode. Coitado do cliente. Então, muitas de nós cometemos esse medo, esse erro de ter medo de elevar o preço com dó do cliente, por conta do cliente. E eu vou falar uma coisa bem séria aqui com você. Ó, saiba separar, tá? Caridade de trabalho. Caridade é uma coisa, e é muito importante que nós tenhamos o nosso coração aberto para poder ajudar, para poder abençoar outras vidas. Mas trabalho é outra coisa. Trabalho você faz para poder receber dinheiro. Porque nem relógio trabalha de graça. Eu costumo falar isso aqui. Caridade você faz sem esperar nada em troca. E olha, quanto mais dinheiro você ganhar com a costura, mais condições você vai ter de fazer caridade. Pensa bem nisso aí. Se você tem o seu trabalho de costura e usa ele para poder fazer caridade, você está deixando de ganhar dinheiro com a costura e deixando de abençoar tantas outras vidas que você poderia abençoar com o dinheiro que você deixa de ganhar com a costura. Então, gente, se é o seu trabalho, saiba cobrar por ele. Tudo subiu, gente. Realmente as coisas estão caras. Esses dias eu estava comentando, ó, preste atenção. O que a indústria alimentícia faz? Ela muitas vezes não eleva o valor dos produtos, mas ela diminui na quantidade. Esses dias eu estava observando a caixa de bombom. Gente, quando a gente comprava uma caixa de bombom, se eu não me engano, era 400 gramas, quase meio quilo, viu? Um tanto de bombom. Hoje, a caixa está do mesmo tamanho, mas eu não sei ao certo quantas gramas são, mas vem pouquíssimos bombons ali na caixa, ela vem quase vazia, gente. Não vem menos da metade que se vinha antigamente. Eles não elevaram no preço, mas diminuiu na quantidade. E várias outras coisas que a gente olha no mercado, não é verdade? A gente vê que isso acontece. Por quê, gente? Isso é... mas aí a desonestidade... Não, gente, vem escrito lá que diminuiu e tudo, as coisas subiram. Já até a cartela de ovo, que vinha com 2 dúzias, né? Agora tá vindo com a 12,5. Estava olhando isso, eu falei, gente, olha só. É lógico que você não vai diminuir na qualidade do seu trabalho. Isso aí, não faça isso para poder vender mais barato. Mas você tem que levar em consideração o valor daquilo que você gasta. A luz subiu, a água subiu, isso vai estar incluído no valor do seu trabalho. Porque é com ele que você retira o seu sustento, não é? Em troca, você vende seu produto, recebe, em troca para poder comprar as coisas que você precisa para se manter. E aí, se o que você vende, o seu produto, o seu trabalho, não lhe dá condições de volta para poder comprar aquilo que você precisa para se manter, então, está valendo a pena você trabalhar? Se as pessoas têm a consciência de que tudo subiu, por que não o seu trabalho como costureira também não vai subir? As coisas que você utiliza no seu trabalho não subiram o valor? Então, elas também têm que subir. A sua mão de obra, o valor das suas peças. Está fazendo sentido para você isso, gente? Então, não tenha medo, gente. Não tenha medo. Saiba do seu valor. Coloque corretamente aí tudo na ponta do lápis, tudo que você gastar,
Porque só assim, tendo essa postura de profissional, isso não é ser carrasco, isso não é ser desonesto, gente, isso não é ser ganancioso, não, isso é ser justa. Porque as outras áreas aí estão ganhando dinheiro, por que você, costureira, não? Justamente porque às vezes tem medo de cobrar pelo seu trabalho. Fala assim, eu trabalho por amor. Não tem nada a ver trabalhar por amor e trabalhar de graça. Você pode colocar muito amor no seu trabalho, você pode abençoar muitas vidas com o seu trabalho, levando autoestima para mulheres que vestem uma roupa sua e se sentem lindas, maravilhosas. Isso eu falo que não tem preço, isso tem valor. E é importante nós sabermos diferenciar o que tem preço e o que tem valor. A sensação que você gera com as suas peças, com aquilo que você produz na sua cliente, essa coisa boa, isso não tem dinheiro que paga. E se ela sente isso quando usa as suas peças, aquilo que você faz, se ela se sente bem, se ela se sente segura, tendo você como profissional na vida dela, essa cliente, com certeza, ela vai pagar pelo seu trabalho feliz e vai valorizar o seu trabalho cada dia mais. Mas para você ser valorizada, você precisa primeiro se valorizar, tá? Então, tenha uma postura de profissional, de saber cobrar por aquilo que você faz. E separe trabalho de caridade. É lógico que tem os momentos que você talvez separa aí um dia no seu ateliê para você fazer uma obra social. Eu me lembro que sempre, muitas vezes aqui na pandemia, a gente fez muito isso para os hospitais e tudo, mas saiba que você precisa do seu trabalho, colher os frutos para você se sustentar. Isso é justo, isso é nobre. Você não precisar de pedir dinheiro para ninguém, você mesma produzir o seu sustento e abençoar outras vidas. Daqui a pouco você está aí contratando gente, está gerando emprego, está gerando renda aí para o local onde você mora. Está ajudando dentro da sua casa, comprando as coisas que você tanto sonha, os seus filhos e tudo. Tudo depende disso. E você tem o quê? As ferramentas na mão, que é a máquina de costura, que é o dom e a habilidade de costurar. Por que não cobrar dinheiro? Cobrar justo por isso? Você cobrando justo por isso, você não está fazendo nada de errado. Você está buscando melhorar de vida e não tem nada de errado nisso. E é totalmente possível você tirar uma renda de 5.000 ou mais com a costura, se você seguir corretamente aí a forma de precificar. Saber quanto que você está ganhando e quanto que você deve ganhar com a costura. Esse é o primeiro passo, saber precificar. E olha, eu falei aqui de 4 erros que nós devemos evitar ao precificar o nosso trabalho. E agora nós vamos aqui para o 5º erro, tá? Olha só, esse eu vou te contar, viu? Não só na área da costura, viu? Não é só nós costureiras que fazemos isso, mas eu vejo em todas as áreas essa, como se diz, essa técnica, se é que eu posso chamar isso de técnica, na verdade, esse pensamento que não traz bons frutos. É o seguinte, as pessoas começam o negócio e começam querendo vender barato, para poder chamar a clientela. Fala assim, eu vou começar aqui, meu ateliê, vou começar a fazer essas peças aqui para poder vender, e eu vou vender bem baratinho, não vou ganhar quase nada. Vou vender baratinho, que é para chamar o povo, chamar a clientela. Depois eu vou lá e aumento o preço. Não cai nessa não, gente. Não cai nessa não. Por quê? Você faz bem baratinho para poder atrair cliente, se mata de trabalhar, pega aquele monte de encomenda, aquele monte de serviço, se frustra porque no final do mês você não ganhou quase nada com aquilo, aí no outro mês bombou, veio um tanto de cliente, aí você aumenta o seu preço, o que é que os clientes fazem? Vaza, reclama, tá caro, não, eu quero aquele preço que você fez, não, tá caro, tá ali, tá caro, não, não, vaza mais barato para mim, e aí o cliente se acostuma rapidinho com aquele preço baratinho que você fez, ganhando quase nada, só para poder atraí-lo, e depois, quando você vai cobrar um valor justo, o valor que deve ser cobrado, você não consegue, porque você já criou uma cultura, uma imagem
de vender baratinho, de fazer as coisas baratinha. E aí, quando você cria uma imagem, é difícil você desconstruí-la para depois construir outra. Grave isso que eu estou te falando. Você criou uma imagem de costureira baratinha, que faz as coisas baratinha, e agora você quer desconstruir essa imagem para depois construir uma imagem de costureira 5K. Uma costureira que é bem paga pelo seu trabalho, uma costureira que coloca valor nas suas peças. É difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, se você está começando, eu já estou te dando aí a dica para você não cometer esse erro. Comece cobrando um valor justo. É mais fácil você que cobra alto pelo seu trabalho, que cobra um valor justo pelo seu trabalho, e as pessoas já reconhecem, já falam assim, nossa, Thalita cobra caro, mas o negócio dela é bom. As peças dela são boas, são bonitas, são bem feitas, são diferenciadas. Aí o cliente, ele já vai até você com essa visão de que ele vai pagar um valor mais alto pelo seu produto. Aí quando chega lá, você abaixa um pouquinho, mesmo ganhando, dá um desconto. Tudo que você colocar abaixo do preço, ele vai achar mais barato. Porque ele já foi com a consciência de que ele não ia comprar baratinho na sua mão. Ele não ia pagar pouquinho na sua mão. E aí, quando ele chega, ele se depara com a surpresa. Oh, não é tão caro, igual eu pensava. Então, tudo para ele vai ser mais barato. Agora, quando ele já chega com a consciência de que é baratinho, eu vou lá porque ela faz baratinho. Aí você começa, cobra um pouquinho a mais, ele já vai achar caro. Então, não construa, não comece construindo essa imagem, achando que você vai fazer tudo baratinho para poder ganhar cliente, aí depois você cobra um preço justo por isso, porque depois você não vai conseguir. E isso vai te atrapalhar a faturar 5 mil ou mais por mês com a costura. Comece cobrando, já começa certo. Construa o seu alicerce de costureira 5K da maneira certa, precificando corretamente, colocando tudo na ponta do lápis, colocando o seu salário, colocando os seus gastos fixos, tá? E não se preocupando com o preço do vizinho, com o preço da concorrência. Eu vejo muitas costureiras preocupadas com a roupa que está vendendo lá no lojão. Nossa Deus, aquela loja do 10 lá, as roupas de 10 reais, como que esse povo consegue fazer isso? Não paga nem não paga nem o tecido que usou. Eu te digo, tem blusinha de 10 reais e tem blusinha de 10 mil reais, tá? Então, você, costureira, que deseja faturar 5 mil ou mais por mês com a costura, se baseie nas blusas. Não posso nem chamar de blusinha, tá? Procure idealizar o seu produto nas blusas de 10 mil reais. Não nas de 10 reais. Porque se você procurar a perfeição dessas peças aí, de 10 mil reais, e conseguir vendê-las, e conseguir não, eu sei que você consegue, vender elas por 100, 200, 300, elas vão estar bem abaixo desse preço, com a mesma qualidade, e o seu cliente não vai reclamar por o valor, porque ele sabe o bom produto que ele está comprando na sua mão. Então, gente, eu espero que essas 5 dicas que eu dei nessa noite tenham feito muito sentido para você e eu espero que elas te ajudem aí na hora de precificar as suas roupas para você não levar prejuízo, mas para que, ao contrário, para que você ganhe dinheiro com a costura. E com isso, abençoe a sua família, abençoe a todos que estão à sua volta, inclusive você mesmo, porque você merece, tá? Você merece ser bem remunerada pelo seu trabalho. Sua profissão é nobre e não deve, todo final de mês, você ficar reclamando, nossa, trabalhei igual uma louca e o dinheiro não deu para nada, tá? Então, faça isso e eu vou ficar muito feliz aí com o seu resultado, tá bom? Isso aí. Boa noite, Laudemir. Gente, e olha só, deixa eu falar aqui com você. Se você ainda não me segue aí no canal do YouTube ou aí no Facebook, nos ajude a crescer, faça isso. Tem também o Instagram,
tá? Você pode procurar Thalita Barroso Costura, que você vai me achar lá. Todo dia eu coloco enquete, coloco os stories lá, falando um pouco da minha vida. Então, você quer ser dessas que gosta, porque eu gosto, né, de saber aí da vida dos outros, pode ir lá que eu coloco tudo, viu? Quase tudo, quando dá tempo, porque minha vida é muito corrida, às vezes não dá tempo, não. E assim você nos ajuda a crescer. Compartilha com amigas se você gostou desse conteúdo de hoje. E eu quero lembrar para você o seguinte: durante toda a semana nós teremos live de aquecimento. Você chegou agora e não me ouviu falar do evento que teremos do dia 10 ao dia 14 de outubro, que será o Costureira 5K. Se você ainda não fez sua inscrição para esse evento, faça. Faltam 7 dias para ele acontecer e você não pode ficar de fora. Estou preparando muita coisa. Essas dicas que você viu hoje aqui é só um gostinho do que vai acontecer nessa semana. Eu darei para você 3 aulas, onde nessas 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você, costureira, faturar 5.000 ou mais por mês, dominando a modelagem, corte e costura de roupas femininas. Thalita, eu vou pagar quanto? Você não vai pagar nada. Esse evento será 100% gratuito. Onde que vai ser? Vai ser na internet, vai ser 100% online. Você vai poder assistir aí do conforto da sua casa. Só basta uma internet aí, com celular. Então, para fazer sua inscrição, é bem fácil. É só clicar no link que está aí na bio do Instagram. Tem um link abaixo aí do vídeo aí no Facebook e também no YouTube. Clica no link, digite seu e-mail, digite aí também o seu WhatsApp e não deixa para a última hora. Eu quero te ver nessa Semana Costureira 5K, tá bom? Vai estar imperdível, não perca, tá? Um beijo, boa noite, muito obrigada por você que esteve comigo até agora. Tchau, tchau.